Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Minerva Talks, o podcast da Minerva Foods. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para a Minerva, que tem a ver com movimentos recentes que aconteceram de expansão para que a companhia chegue a novos mercados e alcance cada vez mais as pessoas pelo mundo. E para poder falar sobre esse tema, a gente convidou duas pessoas que são essenciais para que esses fluxos tenham acontecido e sigam acontecendo, que são o nosso CEO Latam, Luiz Ricardo Luz, e o nosso diretor de eficiência operacional, Silvio Irizawa. Pessoal, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Nós que agradecemos a oportunidade, é um momento muito bacana, primeiro é uma experiência diferente, né? Mas é um momento muito especial para a companhia. Eu espero que a gente possa colaborar e esclarecer um pouco como que é essa estratégia que a gente está consolidando nesses últimos meses. Obrigado pelo convite, Wagner. Acho que vai ser bacana poder comentar um pouco dessa experiência, de tudo que a gente passou e que nos enche de orgulho dentro dessa companhia, né? Das realizações que a gente consegue junto ao nosso time. Maravilha. Então vamos começar esse papo. Luiz, eu queria que você pudesse trazer para a gente um pouco sobre o que de tão importante, né, aconteceu nesses últimos meses, né, no contexto da Minerva, e que expansão foi essa para que o nosso telespectador possa entender um pouco. Eu acho que as coisas acontecem sempre no momento certo, né? Essa negociação que foi consolidada há uns 15 meses atrás e finalizou com a aprovação do CADE no final de outubro, é um momento muito especial porque consolida e coroa toda a estratégia da companhia que foi elaborada nos últimos anos. Nós temos uma posição agora única, uma fortaleza única de ser uma empresa que tem um footprint, uma condição geográfica, uma condição das unidades e tudo mais, que dá uma abrangência mundial. Hoje a gente, com essa expansão, a gente tem acesso a 100% do globo, viramos o maior exportador da América do Sul, e isso para nós nos enche de orgulho e aumenta a nossa responsabilidade. Mas eu creio que a companhia fica muito mais forte e passa a ser uma empresa muito mais importante no cenário global. Faz todo sentido, Luiz. E aí eu fico pensando assim, a gente saiu de um cenário onde a gente tinha 33 unidades para 46, né? E Silvio, como que a gente conseguiu, né, nessa transição, né, nessa expansão, garantir essa eficiência operacional? Fala um pouco para a gente. Boa pergunta, Wagner. Acho que assim, a companhia ao longo dos anos, não acontece da noite para o dia, né? Ao longo dos anos a companhia foi acumulando experiências já em outras aquisições, incorporando tudo isso e vem formando um time muito maduro, né? Um time muito capacitado nas diversas áreas. E o que foi legal dentro da decisão do Minerva foi pensado muito e decidido fazer. Vamos fazer com o nosso pessoal, com os nossos executivos, com as nossas equipes. Essa confiança, acho que transmitiu para todo o nosso time e eles corresponderam isso de forma fantástica. Cada um fazendo o seu papel, sabendo o que teria que fazer, sabendo as suas entregas e todo mundo com muita vontade. E um direcionamento muito claro da nossa liderança da companhia. Vamos cuidar das pessoas. A todo momento a gente tinha isso muito claro. E aí a integração meio que surtiu meio que natural. Quando a gente chegou nas plantas efetivamente que a gente pôde entrar, sensação que a gente já era de casa, né? A gente já estava falando com pessoas que compartilhavam, óbvio, da ansiedade, dos receios, mas que se sentiram muito bem acolhidas, porque a nossa premissa maior era cuidar de gente. Como alguém que esteve presente ali nesses fluxos de integração, isso é muito verdade, assim, foi um processo, e eu particularmente fiquei encantado por acompanhar, porque foram meses ali, os times se preparando, né, e assim, o novo colaborador, ele já entrou se sentindo integrado, isso foi muito gratificante pra gente que estava dentro, assim, como essa percepção era muito nítida. E aí, assim, pensando que a gente teve esse movimento de 13 novas plantas, né?
Por que isso é importante? Por que essa diversificação geográfica, né, é importante para a companhia, e como que ela nos permite atender a esses públicos, né, alvo? A consolidação geográfica, ela te permite uma velocidade e uma versatilidade muito bacana. Por quê? Primeiro, que as geografias são muito complementares. Então, acho que um dos fatores mais importantes dessas aquisições é que aqui não há uma redundância de parque fabril. Elas não competem entre as plantas que a gente já tinha. Isso foi muito importante. A outra coisa é que ela é super complementar em termos de skills. Cada unidade, tinha skills muito complementares ao nosso formato anterior. Então, isso foi muito bacana. E te dá também um pouco mais de flexibilidade no termo de aproveitar. Primeiro que diminui os riscos da companhia, porque você fica diversificado geograficamente, você reduz riscos sanitários, você reduz riscos país, riscos tributários. Então você permite você ter uma matriz muito mais eficiente. Segundo, que você ganha massa crítica para levar mais serviço a todos os nossos stakeholders, né? Então, porque a partir daí você tem uma condição muito especial de, por exemplo, nós temos ferramentas como o Seller's Option, que você faz a venda para o seu cliente e depois define a qual geografia e qual unidade vai produzir. Isso é uma segurança para o cliente, porque independente da sazonalidade, independente de algum problema de força maior e tal, você tem um parque fabril que permite, se não tem condições de abater na Argentina, abate no Uruguai, abate na Colômbia, abate no Brasil. Então, isso dá uma fortaleza para nós muito grande. E permite também a gente ter acesso a 100% do globo. Então, foi espetacular no sentido de deixar a matriz muito mais eficiente e levar muito mais serviço para os nossos clientes. Muito legal. E eu acho que depois da gente ver funcionando pronto, né, fica claro ali o quanto houve um trabalho, mas assim, eu não consigo não pensar que houve um desafio muito grande, né, Silvio? E assim, como que foi esse desafio de integrar geograficamente, né, unidades tão dissipadas, né, tão distantes entre si, com características, né, também diferentes, né? Como que foi esse trabalho? Muito foi questão da comunicação, né? Uma comunicação intensa, com todos os níveis, buscando fazer a compreensão daquilo que a gente estava fazendo. E aí contando com essas habilidades diferentes. E acho que o que foi bacana dentro disso, né? A gente fez um exercício grande de delegação mesmo, né? Das atividades. A gente contou com plantas que apadrinharam as demais, né? Então, plantas irmãs que por geografia estavam próximas, Brasil, Argentina, Chile, né? E isso fez com que a gente conseguisse ter uma dimensão muito rápida das ações, uma sinergia muito grande, e aí trouxe uma identificação, não só naquele momento, até hoje, né? Porque essas unidades acabaram sendo referências para as novas que vieram, né? Então isso traz um sentimento, acho que de coleguismo muito importante, né? Então não fica aquela coisa informal, eu não sei com quem que eu estou falando porque ele está distante, não, eu já estive trabalhando com essas pessoas, então isso traz uma cumplicidade para o dia a dia muito bacana. E se me permite complementar, o Silvio até foi um dos grandes responsáveis dessa integração. O bacana foi o momento também de preparação, de pensar em cada momento que pudesse acontecer, e qualquer obstáculo que pudesse acontecer. Então, o comitê que foi criado antes, que o Silvio comandou, e todos nós éramos funcionários do Silvio na companhia, ele trouxe um time multitarefa, e onde a gente podia discutir cada tema de uma forma de achar a solução previamente antes do problema acontecer. Então, esse start final, e depois que culmina na delegação, que ele bem mencionou, e na questão dos planos que foram executados, e a integração não acabou, né? A integração ela está em ramp-up, foi fundamental para que a gente tivesse velocidade para implementar
E viramos um case, né? Porque pegar uma unidade, as unidades foram entregues para a gente 28 de outubro, dia 30 de outubro, uma unidade nossa já estava batendo. Então, em 3 dias, levantar sistema, levantar toda a parte de insumos e tudo mais, e fazer acontecer, foi muito, muito gratificante para todos nós. Isso é muito legal, e assim, até uma observação, até a maneira, visualmente, né, as plantas, elas foram, já estavam com a cara da Minerva, né? Você já sentia na unidade Minerva logo nesse momento de sequência, né? E aí, assim, uma coisa que você disse que tem a ver com velocidade, me faz pensar também num outro movimento recente que a gente teve na companhia, porque a Minerva não para, né? Que tem a ver com justamente esse novo escritório, né, que foi inaugurado recentemente em Campinas, e que também tem um papel muito estratégico, né, e eu gostaria, Luiz, que você falasse um pouquinho sobre ele para a gente também. Bacana. A primeira coisa que o Silvio já comentou inicialmente, a maior preocupação e o maior segredo de uma companhia ter sucesso ou não são as pessoas. Então, um grande cuidado que a gente teve no processo de integração foi não impor a nossa verdade, e sim mostrar a forma que a gente fazia as coisas e aprender também. Então, isso é um processo contínuo. A questão do escritório, ela vem dar mais velocidade, mais integração à tomada de decisão da companhia. Então, foi um movimento também que foi disruptivo, porque nós movemos quase 300 colaboradores, inclusive eu, e vieram todo mundo muito alegre, muito empenhado em fazer o negócio. Então, eu acho que é importante a gente guardar 3 velocidades. A nossa característica sempre foi, desde dos tempos de início da companhia até agora, nós temos um skill comercial e uma vontade comercial muito grande. E a vontade comercial, ela vem na frente de processos, e ela vem na frente, às vezes, de uma integração mais forte. Então, a gente para pensar nisso enquanto não assumir as unidades, e vem numa coisa muito bacana, de ter um processo de delegação, esse apadrinhamento, a gente empoderou novas lideranças, isso foi fundamental, né, Silvio? E também a velocidade, né? Agora você tem um time que roda uma matriz global. Então, nós temos a responsabilidade dentro daquele escritório de mover a decisão que move 40 mil funcionários diretos, que envolve muita gente, que a gente hoje é responsável por quase 12% de toda a carne mundial comercializada. Isso é muito gratificante, mas uma responsabilidade muito grande. Então, velocidade e comunicação e processo é tudo. Então, esse escritório, ele traz uma integração muito mais rápida, e até as conversas informais ajudam a dar muita velocidade nisso tudo. Não, é muito nítido isso, e assim, isso que você disse de estrategicamente, né, posicionar de uma maneira que, tanto no aspecto logístico, né, até na integração dos profissionais, isso fica muito nítido, e é muito, muito legal você conseguir ver na prática isso, a gente transitando nisso. E em relação do ponto de vista operacional, Silvio, quais são os benefícios que a companhia está esperando com esses movimentos, né, com esses ajustes mais recentes? Eu acho um pouco do que o Luiz trouxe, né? A gente começou isso com a mente bem aberta, né? De a gente também não só levar ensinamentos, mas também aprender. Acho que isso, Minerva teve essa característica sempre ao longo da história. Sempre teve a humildade de aprender, às vezes, muito mais do que está ensinando. E teve a sabedoria de utilizar esses conhecimentos, né? De uma forma direcionada, correta, adaptada à nossa realidade do negócio. Então, isso faz com que a gente consiga cada vez mais alavancar e ser uma referência no setor com várias ferramentas que a gente tem. Hoje, lá no escritório, aqui em Campinas, então a gente rediscute muitos dos nossos processos, como tornar continuamente eles melhores, né? A gente tem processos hoje que são referências no mercado. Temos muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar, como toda empresa, né? Mas a gente tem muita coisa que a gente é referência no mercado, né? Quando a gente é questionado ou vai ou apresenta,
a gente começa a assumir essa postura de realmente ser o protagonista, tá na vanguarda. E uma coisa, todo fato tem que ser bem planejado. Acho que a questão da velocidade tem a ver com mobilidade também. A gente vem para uma área super estratégica que você se move entre as geografias e entre as unidades, entre as cidades, com muito mais velocidade. Então, isso foi fundamental para nós. E a gente está experimentando isso na prática, né? Você está a 15 minutos de um aeroporto, 2 horas do maior aeroporto do Brasil, 1 hora do outro que tem um maior número de conexões. Isso agiliza muito, né? Exatamente, isso agiliza muito e nos ajuda muito a estar mais próximo da nossa gente, né? A estar mais presente, né? Então isso foi muito bacana. E eu fico pensando que, assim, né, hoje são mais de 40 mil colaboradores, né, que nesse novo cenário, né, a gente sai de 23 mil para mais de 40 mil, e com toda essa estrutura, né, nesses 7 países, enfim, sem contar escritórios, etc. Eu fico pensando assim, como que a gente consegue, como que a companhia consegue integrar isso com, a gente tem os nossos valores e acho que um deles é sustentabilidade. Como que isso pode ser mantido e ainda assim carregar esse valor tão importante, mais do que nunca, né, recentemente. Como isso acontece, Luiz? A questão de sustentabilidade, eu acho que sempre foi também um grande skill da companhia, né? Então, a gente veio se preparando ao longo desses anos para fazer um movimento muito bacana. A pandemia nos ensinou bastante também, né? Porque nós temos uma missão social muito grande em todas as comunidades onde a gente está, que a gente leva muito emprego direto, movimenta muitas cidades, normalmente cidades pequenas que se desenvolveram ao longo desses anos por causa das nossas unidades. Mas a sustentabilidade é uma coisa cada vez mais real. Não é só produzir, é como produzir com respeito a todo o meio ambiente, a toda a sociedade. Como que a gente consegue fazer isso de forma sustentável? E isso também passa a ser uma grande oportunidade para a companhia de poder acessar mercados mais exigentes, mercados que estão mais preocupados com a questão da sustentabilidade, com a questão de procedência, de produto. Então, a empresa veio se preparando ao longo desses anos e agora isso potencializa ainda mais. Então, é um momento muito especial. Então, a sustentabilidade, ela coroa para nós toda a estratégia que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos. Muito legal. E a eficiência operacional, como que ela apoia esse desenvolvimento, Silvio? Como que esse fluxo acontece calculando, né, esse aspecto de eficiência operacional? Então, a gente tem todo um mecanismo de gestão, né, que vem evoluindo sempre, para a gente estar monitorando, seja por KPIs, seja presencialmente, isso que o Luiz falou que é muito importante, né? A gente se torna grande, mas a gente não pode se tornar ausente das operações, né? Então, a localização permite a gente estar muito presente em cada uma das operações e fazer as leituras diretas. E com isso a gente permite ajustar rapidamente as necessidades. Sustentabilidade não é só meio ambiente, né? Tem toda essa questão energética, preservação ambiental que a gente cuida muito, essa questão social que é muito importante. Um programa da companhia que eu sou muito fã é o Educar, né? Talvez ali a gente nunca vai ter noção do impacto que a gente causou naquela região para aquelas crianças, né? O que aquilo representou no estudo futuro. Vai refletir daqui a, 15, 20 anos. A gente não tem noção disso. O Educar para Transformar, que é a distribuição desses kits escolares. Então, acho que isso, pegando só esse exemplo, que exemplifica para mim a questão da sustentabilidade. Então, a gente vem contribuindo com o crescimento da sociedade, né? Não só com alimentos, né? Mas de forma geral. Bacana deixar um legado, né? Muito legal. E acho que a Minerva tem feito isso de uma maneira maestral. E aí, assim, a gente está falando que está sendo construído, né? Do que já se construiu nessa história recente, enfim. Mas, Luiz, você poderia trazer para a gente um pouquinho de futuro, assim, né? Fazer esse exercício de futurologia, de como a Minerva, enfim, vai de alguma maneira traçar um pouquinho dos projetos, o que a gente está prevendo aí em relação ao futuro. Bacana. Eu acho que nós temos vários movimentos que ainda estão por vir. O mais importante deles é a gente amadurecer essa nova Minerva.
porque você dormir dia 27, acordar dia 28, 65% maior, é um baita desafio. Então, eu acho que o primeiro desafio é amadurecer e potencializar essa nova Minerva. Nós estamos, por exemplo, agora fazendo uma matriz de DNA para dar uma identidade para cada unidade, para como a gente extrai mais valor de cada uma delas e tudo mais. Como é que a gente fortalece as nossas marcas? Como é que a gente padroniza mais? Como é que a gente extrai mais valor de toda a cadeia? Tanto na relação com os nossos fornecedores, principalmente os pecuaristas, né, que são uma parte essencial nisso, porque até o nosso propósito é muito bacana, né? Porque a gente cria conexão. Então, nós somos um meio de agregar valor a toda a cadeia, né? Inclusive ajudar a organizar a pecuária no Brasil também, em todas as origens onde nós estamos, né? Você tem uma base na Colômbia, nós somos 100% da exportação da Colômbia. Então, transformar isso é um processo muito bacana. Então, para os próximos 2 anos, o nosso foco total são nas integrações. Mas a empresa, ela sempre esteve atenta às oportunidades. Então, nós vamos ficar com um olho no peixe e um olho no gato. Então, vamos estar sempre atento e temos aqui para o próximo ano, até o final do ano, a gente deve rever o nosso planejamento estratégico para os próximos passos da companhia. Mas sempre com o ouvido aberto e os olhos atentos aí às oportunidades que podem vir. Maravilha, maravilha. Olha, o papo tá maravilhoso, é muito inspirador ouvir vocês dois contando sobre esses movimentos, mas a gente está chegando ao fim do podcast, eu agradeço de verdade novamente. Queria saber se vocês têm algum tipo de consideração para trazer para concluir. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? A gente está falando bastante em comunicação e tal. Eu acredito muito na liderança serva, a liderança que tá junto, que tá e tudo mais. O que eu só tenho a deixar de recado final é agradecer todo o nosso time, porque entenderam, e essa delegação não é uma coisa simples, então é muito gratificante e nos recarrega esse empenho de todos, sendo o Minerva em cada pedacinho do planeta onde nós estamos. Então, eu só tenho a agradecer a esse comprometimento e essa entrega, e eu tenho certeza que a Minerva e a visão deles também, que a Minerva vai ficar cada vez mais forte. Obrigado pela oportunidade. Silvio? Acho que isso que o Luiz trouxe, né? Minerva, com 32 para 33 anos, acho que eu participei parte dessa jornada, o Luiz acho que quase toda ela, né? Mas é uma transformação, um crescimento fantástico. Que eu diria para quem está nos escutando, venha para os próximos 30, 60, 90 anos junto com a gente. Maravilhoso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu particularmente adorei. E a gente espera também que vocês sigam nos acompanhando, seja pelo nosso site, pelas nossas redes sociais, que estão aparecendo aqui embaixo. O Minerva Talks de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!